Olá! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. No geral eu trago customização de roupa aqui pra fazer. Mas esse surgiu assim, do nada na minha cabeça, essa inspiração. Que inclusive eu já tô usando aqui, mais ou menos o que é que vai ser, que serão tiaras, fazer tiaras. Mas a gente não vai apenas customizar as tiaras, como normalmente a gente faz. A gente vai fazer real a nossa tiara do zero, né? Eu tive a ideia mais ou menos de fazer ela com o quê? Com papel machê. Aquele bom papel machê que a gente aprendeu lá, criancinha, a fazer coisas com ele. E aí, quando essa ideia surgiu, eu fui buscar inspirações na internet, né? Eu imaginei, tem vários vídeos disso, vou buscar inspiração. E na verdade não tem. Então eu fiquei pensando se talvez isso não é uma coisa muito utópica, né? Se não é uma invenção demais minha. Mas enfim, eu vou acreditar na minha capacidade, no meu potencial. Se eu imaginei é porque dá pra fazer, então eu vou tentar fazer com papel machê. E aí, como eu gosto, né, de muito desafio, porque desafio pouco é bobagem, eu resolvi fazer 3 modelos diferentes e os 3 serão do zero, tá bom? Um é tipo um trançadinho com fios, que eu acho que eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. E vai ser o outro que a gente vai colando várias camadas do papel, pra justamente a gente poder comparar qual que fica melhor, qual que fica pior. Eu vou fazer esses 3 modelos e a gente vai ver qual que fica mais bonito. Mas o que importa é que no fim teremos mais 3 tiarinhas pra arrasar. Eu amo tiara porque eu acho que arruma muito. Quando você não tá muito afim de se arrumar, você bota uma tiara arrumadinha e já dá um up. E é isso, tá? Pega aí folhinhas antigas, velhas, rascunhadas e vamos lá pro passo a passo. Pra gente fazer a base dos nossos arquinhos, tá? O que eu vou fazer é pegar um diademazinho que eu tenho, a gente vai cobrir com papel filme ou com sacola plástica, também é possível. E aí, pra gente poder ter mais ou menos o formato, o tamanho da nossa cabeça. Mas o outro que eu vou fazer dele, eu vou tentar fazer sem arquinho, pra também ver se é possível. Mas assim, você não precisa ter arquinho de cabeça aí. Qualquer coisa que você tenha circular, que dê na sua cabeça, você pega, cobre com papel filme e usa só pra fazer mais ou menos aquele molde circular. Ó, então eu cobri aqui o meu. E aí, pro papel poder estar passando aqui, eu vou só abrir um buraquinho aqui nesse buraco, um buraquinho aqui no arquinho. Então, ó, o arquinho aqui já tá bem cobertozinho. Eu fiz esse rasguinho aqui no meio. E aí a gente vai cobrir agora com nossas folhinhas de papel e cola. Você pega isso que tiver de rascunho e aí usa. Eu peguei até esse manualzinho antigo do telefone aqui de casa, que finalmente vai ter utilidade. Ó, então eu já tô aqui com as várias folhinhas de papel, o arquinho com o papel filme enrolando, a cola e o pincel. E aí o que a gente vai fazer é colocar a cola e espalhar. E vai, ó, moldando ela no seu arquinho. E aí a minha folhinha de papel aqui, ela tá bem molhadinha de cola. Ó, cada camada você vai fixando bem aqui, tá? É importante a gente passar a cola no final, porque é o que vai impermeabilizar e dar mais segurança para esse nosso arquinho. Ó, caprichei bem aqui na cola e agora eu acho que já tá suficiente. Bom, né? Vai ficar na nossa cabeça também, não vai ficar tão pesada. Eu acho que 3 camadas, 4 camadas, já dá pra ver que tá bom. Essa minha folhinha do manual, ela é bem fininha, ela é mais fina do que folha sulfite, A4. Então eu usei 4 camadas desse aqui, mas se fosse sulfite, com certeza seriam só 3. Aqui 4 camadas já tá bem cheirinho. E aí pronto, a gente vai deixar descansar agora, essa basezinha aqui, pra gente poder depois tirar o nosso diadema. Ó, modela bem aí o seu. E agora eu vou tentar fazer aqui, eu falei, sem molde. Eu vou deixar assim o papel um pouquinho grudadinho, pra ser mais fácil de trabalhar o papel. Fazer pra isso que não vai ter molde é medir mais ou menos o tamanho aqui da minha cabeça, pra quem não tem um diadema pra poder pegar o tamanho. Ele vem desde aqui mais ou menos debaixo da orelha aqui até a outra, tá? Qualquer coisa você diminui depois, mas pega desde de baixo. E aí vai ter, o meu tem 41 centímetros. Então eu vou fazer uma faixa reta assim de papel, 41 centímetros. Ó, 3 folhinhas dessa aqui já deu 43 centímetros, pra minha cabeça seria 41. Então aí agora a gente vai fazendo só várias camadazinhas de papel por cima, pra ele ficando grossinho, que nem o outro ficou. Só cuidado pra não grudar embaixo, tá? Então vai sempre checando.
Porque por mais que você esteja tendo cuidado, o papel tá muito molhadinho de cola. Então pode ser que grude. É só ir soltando e ele vai ficando, ó. Deixa já ele pra secar assim, tá? Esse formato mais ou menos dobradinho. Ó, as duas tiaras já estão completamente secas. Então essa aqui, na verdade, ela era assim, né? Inteirinha. E eu dobrei ela, porque eu tava achando essa faixa muito grossa. Então eu peguei aqui e dobrei assim no meio. E agora eu vou passar a cola. Botei bastante cola. E aí só pressionar assim pra ela colar. E agora a gente vai vir para esse aqui. Então eu vou fazer um cortezinho aqui na lateral pra poder tirar o diadema. Lembrando que tudo isso a gente ainda vai cobrir com tecido, então não tem tanto problema. Ó, deu muito trabalho fazer essa abertura depois que o papel já estava seco, porque ele fica muito resistente. Então a dica é, assim que acabar de moldar a sua tiara, você já vem com a tesoura nessa linha lateral e já corta enquanto o papel ainda tá ali com a cola meio fresca. Fica muito mais fácil. Eu vou colar tudo isso de volta, então eu vou botar bastante cola aqui dentro. Aí eu separei algumas inspiraçõezinhas pra gente ir olhando. E dá o quê? Dá aquela vontade a mais na hora da gente fazer as nossas tiarinhas, né? Então, essa daqui, na verdade, seria o quê? A tiara luxo, né? Porque ela é toda trabalhadazinha nas pedrarias, mas assim, essas pedrarias, elas vendem, né? Já nesse formatozinho assim de flor, no que você quiser, só vai ficar um pouquinho mais caro, o custo um pouquinho mais alto. Também achei essa de Spike muito bonitinha. Ó, essa do nozinho assim, né, tipo turbante, tá super em alta. Muito mais fácil de fazer do que as que a gente vai colocar, que tem que sair fazendo várias partes de decoraçãozinha. Essa daqui também, achei bafo. Mas achei a tiara linda demais. E aí veja que ela é um pouquinho altinha, ela tem um pouquinho de volume. E aí essa, olha, mano. E é essa aqui que a gente fez, eu vou fazer ela pra ficar um pouquinho mais altinha também. Mas achei essa linda. Essa da Nina eu achei linda demais. E basicamente ela é fácil de fazer, porque vem de várias mantas assim, com esses pontinhos de strass. Uma cor só prata, dourada. Seria muito fácil de fazer e realmente fica muito linda. Então eu amei. É que a ideia é ter inspiração mesmo e a gente poder fazer com o que a gente tem em casa. Eu vou mostrar depois o que eu separei dos que eu tenho. A Lucrécia, né, rainha das tiaras, então achei que ela merecia estar aqui nessa pasta de inspirações de tiara. E a dela é que nem aquela, que são várias pontinhas que você vai colar ou que você vai costurar, né? É realmente muito bonitinha, você só vai ter um trabalhinho um pouquinho a mais aí pra colar todas essas pontinhas. Essa daqui também na mesma vibe, só que essa daqui veja que a pessoa já fez diferente. Então ela já fez um cordãozinho aqui, e aí foi facilitando porque ela só ia colando o cordãozinho, então é mais fácil. Essa daqui eu trouxe porque ela é muito simples e fica muito armada. Esses botõezinhos assim, vendem em qualquer armarinho. Não é tão caro e você não vai precisar comprar tantos. E fica muito armada, muito fácil de fazer. Não tem desculpa pra fazer essa, eu acho que vale muito a pena. Essas assim também, de colagem, sem precisar ter tanta pedrinha cobrindo todo o fundo, né? Então quem quiser fazer essas assim de colagenzinha, ó, tem esse modelo que fica bonito também, você não precisa entupir de pontinhas. Essa daqui que ela é bem delicadazinha, fininha, né, com arinho de metal, ó. E esse arinho de metal a gente já compra pronto. E aí é só colocar uma fileirinha das pedrinhas assim. Então também não fica tão cara e é muito prática de fazer. É só mais difícil colar assim na superfície de metal, então talvez você tenha que amarrar um pouquinho com fio de nylon esse cordão aqui de pedras que você tem. Mas também achei que vale super a pena, que com certeza eu vou fazer. E aí eu não tinha ainda feito uma tiara no modelo mão livre, né? Todas elas tinham alguma basezinha que a gente preparou. Então eu resolvi que eu vou fazer essa no formato assim, mão livre, trançados. Então tô ansiosa pra essa minha experiência. Então, ó, os nossos dois primeiros passos a fazer é finalizar as nossas duas estruturas com os elásticos. Você vai chegar aqui, vai medir mais ou menos o quanto que de largura você precisa do elástico e vai fazendo a largura certinha e vai ver na sua cabeça, posicionando o seu elásticozinho na sua cabeça, o quanto que você precisaria pegar daqui até aqui para esse elástico, tá? Então, ó, a gente vai pegar aqui uma fita e vai mais ou menos marcar da onde até onde que esse elástico ele estaria, tá? Então, ó, eu vou passar aqui o primeiro ponto, até onde fica o fim aqui desse elástico, e vou vir aqui com a fita até o segundo ponto. Lembra de fixar bem a sua tiara como você quer que ela fique. E aqui a minha eu já fiz antes, mas estou fazendo de novo pra ver. E deu a mesma coisa. Da outra vez deu 13, dessa vez deu 14. O elástico, a gente vai de qualquer forma cortar uns 2 centímetros a mais, que a gente vai deixar margem. É esse aqui o dessa. A gente vai deixar margem pra poder colar e fixar bem o elástico aqui, tá? E tem que fixar muito bem, porque esse elástico vai estar sendo o tempo todo tracionado. Então tem que fixar bem. Então com o elástico a gente já forma o arquinho perfeito pro tamanho da nossa cabeça e a gente vai colar. E aí vai fazer a mesma coisa no outro. Agora o segundo passo, que a gente já tem os elásticos, que a gente vai dar a estruturação do nosso arquinho, na nossa cabeça e tudo mais, é fazer o forro pra essa nossa base, né? Então eu já cortei aqui os 2 forros aqui do meu. E aí o que a gente vai fazer agora é colar. Ó, então a gente vai aqui posicionar o nosso diademazinho, deu uma esticada nele pra poder posicionar aqui.
E aí eu vou passar cola pra gente poder colar essa primeira camada do forro. Lembrando que essa junção aqui que a gente faz é embaixo, tá? Não na parte de cima. Meu arquinho é nessa posição, então eu tô colando ele aqui embaixo. Eu vou botar aqui cola, ó, nele aqui todo, pra poder colar essa primeira camada aqui no fundo. E aí vai colando e deixando, ó, esticadinho já. Prontinho. Colei já aqui também. E aí vou deixar um pezinho também aqui, nas duas, tá? E agora a gente vai repetir o mesmo processo de colar o forro no segundo arquinho. Nesse eu achei mais fácil fazer com cola quente do que com a cola branca, porque não dá pra fazer aquele apoio de deixar o tecido enquanto a cola seca. Então a cola quente é melhor porque ela já seca mais rápido. Fazendo uma leve pressão, o tecido já fica ali bem fixado. O elástico deve ser posicionado antes da gente colar a última volta do tecido. Assim a gente garante um acabamento mais bonito e uma fixação melhor também desse elástico. Então a gente faz primeiro a volta, cola, posiciona o elástico e depois fecha com essa segunda volta do tecido. Faremos o mesmo para o segundo arco. Faremos o acabamento e antes da última volta com o tecido, iremos posicionar o elástico, para que ele fique com esse acabamento interno entre as camadas de tecido. E aí é só fazer isso dos dois lados e aí fechar o nosso arquinho com o elástico. Começaremos dando a cobertura que a gente quer para o nosso forro. Para essa tiara eu decidi fazer só em tons de preto e grafite. E para facilitar meu trabalho e não ter que colar continha por continha, eu decidi colocá-las em fios. Então, dividi o fio no meio e me coloquei no centro da tiara, assim garantindo que ele fique do mesmo tamanho para os dois lados. E fui fazendo ondulaçõezinhas com esse fio. A dica aqui é ir colando aos pouquinhos, para garantir que você faça as curvinhas certinhas e não deixe a continha acabar saindo do local. É importante também não colocar tanta cola, apenas o suficiente para que ela fixe ali. Tanto para a cola não ficar saindo muito para as laterais e não ficar com o acabamento tão bonito, quanto também para não demorar tanto essa fixação da continha. E depois com o cotonete eu fui ajeitando como que eu queria esse fio. E assim ficou o primeiro e já podemos ir para o segundo fio. Fiz igual como fiz na outra. Peguei a metade do fio, posicionei também na metade da tiara. E assim eu fui colando aos poucos, contornando o que eu já tinha feito com o primeiro fio. Para dar um pouquinho mais de brilho e deixar mais arrumado, eu coloquei um terceiro fio de strass. E para completar os espaços vagos e dar um pouquinho mais de graça à tiara, eu fui acrescentando essas continhas que eu havia colocado no cordão, com essas maiorzinhas pretas. E assim foi fazendo florzinhas, apenas com 3 dessas bolinhas. Como elas são muito escorregadias, eu percebi que era melhor colocar a cola, esperar um tempo ela começar a secar e só então colocar as continhas, que aí ela já fixava melhor. E depois com uma pinça e cotonete eu fui ajeitando do jeito que eu queria essas florzinhas. A tiara ficou um pouco mais alta do que o que eu gosto, então eu decidi remodelar. Comecei tentando molhar para ver se conseguia amassá-la somente, mas não foi muito bem sucedido. Então eu peguei um alicate e comecei a apertar. O que eu posso confirmar é que a tiara é bem segura e resistente, mas aos poucos eu fui conseguindo modelar. E eu gostei muito, achei que ficou bem arrumadinha. Na cabeça também ficou bom. Eu sinto ele seguro, não tá tão forte assim. Isso vai depender do elástico, né? O elástico eu coloquei bem um pouquinho mais folgado pra não ficar apertando a cabeça. E no fim foi essa a customização dele. E eu acho que é isso de dica, lembrar de fazer o corte aqui antes, pra gente poder tirar o arquinho depois que ele estiver seco. E já fazer na altura que você goste. E tirando isso, é isso, eu amei esse arquinho. Achei que ele ficou muito arrumadinho. E agora vamos pro próximo. Assim como no outro, o primeiro passo foi preparar o forro. Para esse, eu preferi pegar um tecidozinho de renda que eu tinha e forrá-lo. Em seguida, eu fui acrescentando as gotinhas de pedras que eu tinha, meio que formando uma flor. Dava uma leve pressão e com a cola ainda fresca, eu já ia limpando os contornos. E esse aqui foi o que eu achei mais fácil de fazer nesse formato com molde. Acaba que a gente faz só uma tala reta, a gente mede mais ou menos até onde a gente quer que venha aqui, né, e faz essa tala reta. Então é muito prático, porque ele que se molda a sua cabeça, na verdade. Depois você completa o círculo da sua cabeça com elástico, e aí ele que se molda. Então eu achei ele sensacional, muito fácil de fazer. A execução não deu trabalho em nada mesmo, não teve nenhuma dificuldade, eu não tive que ficar me atentando a detalhes. Então eu achei ele muito bom. Eu comecei separando 3 tipos de miçangas douradas para compor esses fios da minha trança. Selecionei também esses fiozinhos de crochê, nesse mesmo tom meio dourado, meio amarelo.
para poder envolver essas 3 miçangas e assim dar algo em comum entre esses 3 fios. Depois que eu separei os 3 fios de miçanga e a linha que ia compor a minha trança, eu comecei a juntar elas, a linha, a miçanga e a linha de novo, para assim deixar essa linha um pouquinho mais grossinha e ter algo em comum entre elas. Para isso, eu cortei o dobro dessa linha de crochê do tamanho que eu tinha feito o fio da miçanga, e assim na metade eu envolvi a linha da miçanga, formando uma linha da linha de crochê, uma da miçanga e uma da crochê. Passei a cola e deixei os 3 bem firmes. Cortei esse pedaço de pano para poder servir de apoio para que a gente fizesse essa trança. Para isso, comecei colando a ponta das 3 linhas no topo desse tecido. E depois foi só ir fazendo o trançado até o fim desses fios. E para finalizar, eu colei a trança nesse mesmo tecido que eu usei para fazê-la, para assim ele formar o forro da nossa tiara. Depois foi só limpar o excesso de cola e cortar o tecido bem rente ao formato da nossa trança. Nesse eu resolvi que ao invés de colocar elásticos, eu iria colocar misses, uma em cada ponta. Assim, teríamos um modelo bem diferente das outras, mais versátil e sem aquele probleminha de ficar com dor de cabeça, porque às vezes o elástico fica pressionando. Depois que eu colei bem as misses, aí eu vim com o forro. O mesmo tecido que eu usei para fazer o forro da tiara, eu cortei alguns pedacinhos compridinhos e coloquei para fazer o forro dessa misse, para poder dar um acabamento mais bonito à nossa tiara. E claro, também pensando em dar um pouquinho mais de segurança para essa miss ficar bem firme aí. Acabamos nossas 3 customizações de tiara. Estou aqui com os 3 modelinhos que foram feitas. Eles têm bem diferenças entre eles na hora da execução em si de fazer. Esse daqui é muito rápido, vale muito a pena. E para a ideiazinha de colocar essa miss, um pedilinho aqui, eu adorei. Então ele é muito versátil. Esses 2 também, a execução, cada um tem uma execução um pouquinho diferente na hora de montar. E aí eu fui falando aí no vídeo. Mas no geral eu achei que foi muito gostoso de fazer e que vale muito a pena. Esse daqui já acabou dando um pouquinho mais de trabalho, mas foi porque no fim eu vi que eu queria um pouquinho mais baixo do que a altura que eu tinha feito. Mas pelo menos foi bom porque a gente sabe que ele é bem resistente, né? Deu trabalho pra conseguir moldar ele, eu tive que ficar molhando, esperando. Molhei muito ele, mesmo assim não ficava tão mole, tive que pegar um alicate do grande para poder fazer a prensa, para ver se ele diminuía, e mesmo assim não diminuiu tanto a altura. Então a gente sabe que o nosso elástico, o nosso arquinho, ele é bem resistente, isso é legal. E esse daqui também foi bem prático a execução, não tive nenhuma dificuldade para fazer. Mas valeu a pena. E é isso, eu espero que vocês gostem, que vocês façam aí, porque é muito prático mesmo. Beijinhos!